presbíteros que governam sejam estimados por dignos de, principalmente. Você pode aplaudir ao Senhor, se você pode. Pode tomar o seu assento. Então essa palavra, ela nos diz que os presbíteros, os pastores, diga pastores, as pessoas que governam no ofício pastoral. Há igrejas que têm diferentes nomes para o exercício pastoral, os pastores, as pastoras, os presbíteros. E a palavra de Timóteo, ela dá uma orientação. Os presbíteros que governam bem, que fazem um bom trabalho na casa do Senhor, sejam estimados por dignos de quê? Duplicada honra. Eu queria que você lesse essa palavra aí, isso é um princípio. Tá? Coloca a tela principal agora. Isso. Duplicada. Como é que é o nome, igreja? Diga, o que é duplicada? Dobrada. É o Arão que está dizendo isso? Eu estou replicando o que está dizendo dito lá. Diga para a pessoa ao seu lado, duplicada, tá? Diga, fulano, é honra dobrada. Não é honra enfuleirada, não, de qualquer jeito. Hoje é o dia do meu pastor, vou dar um lápis, uma caneta é transparente, não, como é? Olha, já gritaram ali, uma caneta Mont Blanc. Não, eu não queria dizer Mont Blanc. Eu queria dizer aquela caneta reluzente. Que às vezes a gente não entende esse princípio. Quando você aplica princípios de Deus na tua vida, Deus tem outra bênção por trás para trazer a você. Ele diz assim, por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O que quer dizer que trabalham na palavra e na doutrina? Há pastores que são meio tempo, há pastores que são integral e eles estão ali ministrando, indo para cima e para baixo. Esses aqui Paulo está falando. Mas em Romanos 13:7, também a palavra diz algo muito importante. Diz assim, portanto, dai a cada um o que deveis. Se é digno, se deve-se. Paulo diz assim, a quem tributo, pague tributo. A quem imposto, pague imposto. A quem temor, pague o quê? Temor. A quem honra, honra. Nós acabamos de dizer, Paulo aqui em Romanos diz, olha, dê a cada um que deves. E no ministério pastoral, no presbitério, ou no serviço de servir a igreja, Deus está dizendo, como lemos agora há pouco, no primeiro instante, que sejam dignos de dobrada, estimada honra. Dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham, os presbíteros, os pastores, as pastoras. Esse é um texto, é um princípio bíblico. Muita gente não entende, as pessoas no mundo jamais vão entender isso. Por isso que quando você receber uma chacota, você receber uma palavra de um filho de Belial lá de fora, você tem que fechar os seus ouvidos. Você não tem que ouvir, ele não é teu pastor. Ele não é o que guarda você em oração, como você vai ver aqui. Que legitima você no mundo do Espírito. E isso as pessoas não entendem. E você que está chegando agora para o reino de Deus, você tem que, meu Deus, a Bíblia fala que tem que fazer. A Bíblia diz, é um princípio. E por conta disso, a bênção do Senhor vem sobre nós. E em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, nós vamos ver assim, e rogamo-vos, irmãos, gente, eu quero rogar para vocês, tá? Olha pessoal, eu vou pedir um negócio aqui sério para vocês, eu rogo, irmãos, que vocês reconheçam os que trabalham no meio de vocês, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem. Você tem que reconhecer. E esse reconhecer é de honrar, é de respeitar. Ah, mas eu não guardo aquela pastora. Não é sobre se eu gostar. Ai, aquele homem todo... Guarda aquele homem. Aquele homem quando vai falar... Fala igual um bulldog. Já sabe. E aí...
Tem outros que vêm falar: oi, queridos, shalom, tudo bem? Olha, aquela pastora é tão amebenta, não tem nem força de falar. É o jeito dela, gente. É o jeito dela. Talvez você não goste de mim. Uma pessoa tranquila, discreta, calma, educada. Falo com modos. Não gosto quem cara. Mas não é sobre você. Diga, não é sobre mim. Qual é o princípio? Deus diz: eu te rogo, pela boca do apóstolo Paulo, que reconheça os que trabalham entre vós. Ah, fulano, nós temos aqui vários pastores auxiliares, pastores que estão ralando o ministério, e que eles vão ser honrados, vão ser, no seu tempo adequado, eles vão ser ordenados, legitimados pastores. Aí a pessoa é ungida, acontece assim: ai, a gente era muito amiga, né? Eu não consigo te chamar de pastora, até porque eu acho que, nem sei porque tu foi ungida. Sabe, foi eu que te ganhei, né? Era eu para ser ungida. Você sabe que tem gente abençoada que faz isso? Aí vence a sua carne. É você que está aqui, tinha que estar aqui. Essa palavra, esse princípio, rogo-vos que reconheça, você tem que reconhecer, da honra, né? Os que trabalham entre vocês e os que presidem e que vos admoestam, que chegam aqui e vão trazer a palavra a vocês. Você tem que reconhecer. Você não pode ser daquela igreja, ali na Praça 14, perto de uma sorveteria chamada Glacial, fica em frente a uma funerária, que quando o pastor lá da igreja viaja, você viaja com ele e não vem para o culto. Eu vou colocar o seu nome na boca da ovelha. Você já sabe, quem veio lá do tambor sabe. Você tem que honrar os que estão aqui. Quem está pregando? Ih, aquele pastor de voz fina. Guarda aqui, pastor. Quem está pregando? Ah, aquela pastora. Quem está pregando? Aquele pastor. Não. Quem é? Pastor é o homem de Deus. Se o apóstolo designou para trazer a palavra naquele dia, é porque o seu pastor maior aqui, que o Senhor legitimou, maior servo de todos aqui, foi indicado para ser aquela palavra. Com certeza aquela pessoa vai ter uma palavra de vida na sua direção. Você recebe? Você pode aplaudir ao Senhor? Outra coisa, 1 Tessalonicenses 5,13, né? Aqui o 12 diz assim, volta para o 12 aí, só para a gente continuar. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vocês e que presidem sobre vós no Senhor e vos exortam, né, ou admoestam. Continua para o 13, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, por causa de sua obra. E aí o que ele diz? Tende paz entre vós. Não é só hoje que algumas pessoas não gostam de honrar, esse negócio de pastor, meu pastor é Jesus. Talvez você está aqui na igreja, frequenta e diz: olha, não fica fora de uma célula, você tem que ter uma referência pastoral pelo menos. Não consegue, trabalha à noite, não consegue ir lá, é um membro fiel que está todos os domingos, mas você tem que ter um pastor que zela por você, que ora. Pastor, eu não consigo estar, eu não consigo participar 100%, mas eu quero que o Senhor ore por mim, eu quero ser sua ovelha. Não consigo, você é a sua ovelha, como é que é aquele home office? Tem outro termo, quando a pessoa, você é sua ovelha online, eu estou aqui, conta comigo, a minha vida é muito agitada, eu tenho 3, 4 filhos, trabalho o dia inteiro, à noite eu não consigo, com quem deixar as crianças, é complicado, eu consigo fugir num culto de manhã, mas me coloque na sua lista de oração. Você pode fazer isso, eu posso ouvir amém? Você pode fazer. Ok? E aí vamos para a próxima palavra, diz em 1 Timóteo 5,18, porque as escrituras, vamos ler juntos, eu queria que você lesse, vamos lá, porque diz, vamos lá, o que as escrituras dizem, o que a palavra de Deus diz? Que não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Os pastores, os presbíteros, toda a equipe que trabalha diretamente no ministério, a Bíblia diz que ele é digno do seu salário.
dízimos e ofertas pagam o salário de pastor? Pagam. E a Bíblia diz que eles são dignos disso. Por quê? Porque são trabalhadores. E esse texto, se você for ler o contexto, Paulo diz assim: você acha que Deus está preocupado com o boi? O que ele está dizendo? Quando o boi estava no arado, olha para você entender uma coisa. Quando o boi está no arado lá, arando, né, aqueles botavam aquelas cangalhas ali, que o nome é jugo, e aí o boi estava lá, o boi puxando, arando a terra, ele baixava a cabeça e ele comia a grama. Tá trabalhando, come a grama. Está trabalhando, come a grama. E a lei no Antigo Testamento dizia assim: as pessoas queriam que o boi fosse mais rápido, né? E aí elas botavam, fechavam as bocas do boi, botavam aquele negócio tipo focinheiro para o boi. Não, ele disse: não faz isso com o animal, porque o animal é de carga, mas o animal está ali buscando forças e ele está comendo. Aí a ordem bíblica da proteção do animal, Deus é fantástico. Deus ama animais, não maltrate animais. Deus, quando foi destruir a terra a primeira vez, ele disse: salvo meus animais todos. E ele fala lá no texto, acho que é em Levítico, ele diz: quando um animal estiver puxando a carga, trabalhando, ele vai estar debulhando, come, não ate a boca dele, porque ele é digno de estar comendo. Que coisa fantástica, né? E aqui no texto, quando o apóstolo Paulo fala isso, dentro do contexto, ele diz: você acha que Deus nesse caso está preocupado com o animal? Não, pastor, pastora, presbíteros, apóstolos, mestres, todos eles têm que ser, eles estão debulhando, eles são dignos de ser honrados, de receber esta honra. E essa honra dentro de igrejas organizadas como esta aqui, associações, que esse é o termo jurídico, como a gente responde, nós vivemos também desse salário. E Deus disse: isso é digno, tá? Isso é digno. Você pode aplaudir ao Senhor? Por isso, atualize. Isso é um culto de doutrina para entendermos sobre a vida pastoral. 1 Pedro 5,4, a Bíblia diz assim: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Você pode aplaudir a ele? Aí, 2,25, ele diz: porque éreis como ovelhas, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus disse: eu sou o bom. Jesus disse: eu sou o bom. Jesus é o pastor dos pastores. Deus, no Salmo 100, ele diz assim, ele vai falar que ele é o pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Você é uma ovelha do pastoreio de Deus, diga amém. Você não é bode. Tem algum bode aqui, gente? Tem algum elefante aqui, gente? Tem algum cavalo aqui, gente? Tem algum elefante aqui, gente? Deus, quando quis se referir aos seres humanos e a nós, ele usa essa metáfora, ele faz essa comparação e diz assim: olha, eu sou um pastor, eu, Senhor Deus, e vocês são como ovelhas de um pasto, que precisam de um pastor. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. E esse lugar, como você está vendo aqui nessa tela, é este lugar que o Senhor quer sempre cuidar, porque um pastor cuida. Ovelha é um bicho manso, diga: sou eu. Ovelha é manso, ovelha é obediente, ovelha é tranquilo. Ovelha, o bode é rebelde, o bode confronta, o bode faz tudo de qualquer jeito, o bode rasga a cerca, o bode pula a cerca. Quem cria bode vive tormentos. Por isso que bota eles no campo lá, cerca, faz bem cercado, eles vão viver lá. Quando você vê criação de bode, quando você vê criação de ovelhas. Por isso que é você, ovelha, manso, quieto, tranquilo, dominável. Amém. Não é amém não, mano. É amém. Olha para a pessoa, olha para esse bode, para essa ovelha do seu lado. Tem uns que tem cara de bode velho, mas olhe. É verdade. Tem umas, diga amém, 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 Jesus. Deus disse: vocês são ovelhas do meu pastoreio. Você é ovelha. Você sabe que tinha uma regra antiga também, quando a ovelha era muito rebelde, batia em pastor, brigava, saía.
Fugia. O que a ovelha, o pastor tinha que fazer? Ele tinha que fazer aquilo, ele tinha que quebrar a perna dela. Oh, Jesus. Estou olhando aqui para umas ovelhas, que estou doido para voltar aos modos antigos. Ele quebrava a perna da ovelha. Hoje as leis contra animais iam acima disso. Mas ele quebrava de uma área certa. E aquela ovelha, ela não podia mais fugir. E o que ele tinha que fazer como hábito? Para trazer ela para perto. Ele botava ela no ombro, a gente vê muito isso. E ele passava a treinar ela, para onde ele ia, ele colocava ela sentia o cheiro dele, se acostumava com a voz dele. Quando era para comer, ele tirava, botava, daqui a pouco ele deixava ela um pouquinho, daqui a pouco ele socorria, ele ensinava ela a andar com as ovelhas. Daqui a pouco ele tirava o gesso, a atadura, a ovelha estava perfeita, andando do lado, seguindo as instruções, fazendo o que era para fazer. Então, se você anda muito rebelde aí, nós vamos estabelecer uns métodos antigos aqui. Não deixa Satanás quebrar tua perna. O Senhor não vai fazer isso com você, mas é só para você entender. Apóstolo, por que Deus nos compara com animais? Essa metáfora, né, no Antigo Testamento, eles contavam muita história, então a vida era muito rural, tinha poucas imagens, não tinha estruturas que temos hoje, né, não faríamos hoje essas comparações, mas isso era do dia a dia, da vivência do povo. Então era muito fácil as pessoas entenderem que as coisas funcionavam assim. Em Efésios capítulo 4:11 diz que Deus mesmo, dentro da igreja, Ele deu uns para apóstolos. Deus separou pessoas para apóstolos. Os apóstolos são homens, são mulheres de Deus, que supervisionam vários rebanhos ou vários pastores. O apostoléu, da palavra do grego, quer dizer enviado. É um mensageiro enviado com um propósito de estabelecer projetos com outras igrejas ou em outros pastorados. Por exemplo, nós aqui, os seus apóstolos Amazonas, nós cuidamos dessa igreja, mas nós cuidamos de vários pastores aqui, nós somos supervisores no estado de São Paulo. Todos os meses nós vamos lá e junto com o apóstolo Renê, ele é o líder, mas nós todos os meses estamos com apóstolos que debaixo deles tem centenas de igrejas. E eles reúnem comigo e com a apóstola, pegam a estratégia de igreja de crescimento que acontece aqui em Manaus, como o MIR sede funciona, como as coisas têm que ser, a gente orienta eles, e debaixo deles, centenas de pastores. Nós cuidamos de lá, e também temos igrejas nos Estados Unidos. Em janeiro vamos estar lá, supervisionando as igrejas e pastores e apóstolos. Então o apóstolo é essa pessoa enviada com essa multidimensão de igrejas e pastores. Quando você vê o seu apóstolo, que estados, que igrejas você supervisiona? Pode perguntar. Agora eu sou itinerante. Você diz, mano, tu não está no apostolado. Você tem que ser inteligente e bíblico. Posso ouvir amém? Eu sou pastor. Esse é pastor? Onde é a sua igreja? Não, agora Deus tem me enviado. Então, mano, você não é pastor. Você não está pastor. Você pode ter sido um dia ungido. Você pode fazer isso, para você não cair no laço do diabo. Teve um carinha aqui que veio, enganou um monte de gente dizendo que era pastor. Trabalhava ele até fez seminário comigo. O vagabundo. Fiz seminário com o senhor lembra? Eu me lembrei longe, uma figura feia. Me lembrei. Que a gente muito lindo discrimina algumas pessoas. Lindo de dar dó. Daqui a pouco começou a enganar pessoas aqui. Estou doido para dizer o nome dele, porque eu não quero ver ele nem pintado aqui. Se ver, eu vou mandar os seguranças prender ele. Que enganou as pessoas. Chega, a minha língua está coçando. Mas a lei protege mais bandido do que gente inocente hoje. Mas se eu ouvir aqui, que se essa palavra chegue no ouvido desse ladrão, que é digno de ser preso, enganando pessoas, se dizendo pastor, não é nem crente, irmãos.
Ah, tem muito crente vagabundo. Não tem crente vagabundo. Tem vagabundo dizendo que é crente. Isso é uma exortação. E a Bíblia diz em Efésios, então só para explicar o ministério apostólico, onde Deus constituiu apóstolos, outros profetas que trazem a palavra profética, outros evangelistas que saem pregando debaixo da supervisão, missões, está aí bem claro, outros para pastores, diga pastores, e outros para o quê? Doutores, mas a palavra aí seria o quê? Mestres. Ok, Efésios 4:12. Para que Jesus fez isso? Querendo, vamos ler juntos, para que ele levantou esse monte de gente dentro da igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação. Ok, eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Atos 20:28, uma ordem, uma palavra aos pastores: olhai por vós e sobre todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Deus constituiu bispos, que também é uma palavra para pastor. Bispo é uma palavra também que quer dizer supervisor, ele supervisiona rebanhos. Ele, olhai por vós, ele disse: ei pastor, cuida de você. E também sobre o rebanho, aqui é um rebanho. Tá? Sobre o rebanho, que o Espírito Santo, quem é que constituiu? O Espírito Santo. Diga, é o Espírito Santo que constitui pastor. Tu viu que a fulana vai ser, olha, daqui a pouco vai entrar aqui os pastores auxiliares que já estão na jornada deles, daqui a pouco eles vão ser ordenados pastores. Tu viu aquele cara, viu? Pois é, tá lá na escola pastoral, cara, sei como Arão vai ungir esse cara. Sei como Asté. Esse cara, eu que ganhei ele para Jesus, bicho. Pô, meu irmão, e aí, o que tu acha? Pessoas que se converteram, ganharam pessoas. E quando elas começam a crescer, elas não entendem. Eu jamais ungiria fulano, porque fulano é isso. Quem constitui pastor é o Espírito Santo. E quando a tua língua quiser, guarde sua boca, se benze e ora, para te não falar besteira. Eu não sou juiz de ninguém. Diga, eu não sou juiz. Ah, não concordo, não quero, não acho, não gosto daquele cara. A Bíblia diz assim: não toque nos ungidos. Às vezes a gente não gosta mesmo, não vou com aquele cara, não vou com a cara daquele cara, não vou, então não venha. É só não ir na direção dele, vai para outro. Deus, o Senhor o abençoe. Amém, igreja? Essa é uma atitude madura. Tá? E ele diz assim, o texto, continua o texto, ele diz: olhai por vós e sobre todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Ele nos manda para apacentar o rebanho. Ok? Gálatas 6,6. Pula para o próximo slide. Gálatas 6,6 diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Vamos ler juntos? Sabe o que é isso, gente? Estamos falando da honra pastoral e hoje a gente diz assim: olha, honre seu pastor, honre esse momento. E a Bíblia diz: você que está sendo instruído na palavra. Quantos são instruídos na palavra? Levante sua mão aqui. Você é instruído na palavra? Então, aprenda. Esse é um princípio. Aprenda a partilhar as coisas boas com quem te instrui. O que isso quer dizer, apóstolo? Às vezes a gente vê muito isso aqui. Gente, tem pessoas aqui na igreja que trabalham com frutas. Elas partilham com a gente: apóstolo, você gosta de melancia? Apóstolo, eles têm uma melancia, e eles trazem melancia. É o que eles trabalham. Outros trazem banana, não partilha. Outros trazem um presente bom, outros trazem um presente. Quando você honra o seu pastor, o que você faz com o seu pastor? Nós temos discípulos aqui que eu vejo honrar as pastoras. Os pastora, vai lá na minha clínica, vamos dar um jeito aí nesse cabelo, nessa pele, vamos botocar que está muito caidinha. Isso, é isso que a Bíblia diz.
Divide a tela, por favor. É isso que a Bíblia diz. Partilhe as coisas boas. Quem está sendo instruído na palavra, partilhe as coisas boas com quem eu instrui. Você tem sido abençoado? O que esse homem, essa mulher faz, além de orar, quando partilha contigo? Quando vai para a cela, quando traz palavra, quando o cinto aperta, que a gente liga para o pastor, que, meu Deus, eu preciso de uma direção, e aquele pastor está ali, você vai atrás. Muitas vezes pastores vão na madrugada em hospital, vão cedo na casa de família, às vezes vão para apartar briga, às vezes no meio de desespero, madrugada adentro, às vezes situações mesmo, problemas com os filhos, quando a pessoa não sabe como orientar, perdeu as rédeas. Para quem é que a comunidade, a igreja corre para os pastores, gente. Né? Recebe uma notícia ruim, aí vai o pastor vai lá na minha família, eu nem sei o que dizer, e aí os pastores vão, pastor, fulano está no hospital, vai os capelães lá. Ontem nós tínhamos um grupo de capelães que estavam lá no abrigo, o Dr. Thomas, todo sábado estão indo lá, apacentar aqueles idosos, orar por eles, abençoar aqueles velhinhos ali, que muitos não têm mais parentes, ou a família deixou lá por qualquer razão, mas eles estão ali apacentando, orando. É esse cuidado. Meu pastor não faz nada disso, apóstolo, então mude de pastor, que ele não é pastor, que o pastor se importa. Pastor, tem um rebanho muito grande. Pastor, estou aqui, nem veio. Então vá você é aleijado. Então você vai fazer. Porque uma pastora essa semana, ontem ela me ligou. Nem posso dizer o nome. Quando eu olhei Joila, ela disse assim: pastor, apóstolo, hoje é meu aniversário, me abençoe. Eu disse: amém, Joel, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te prospere, seja uma viúva rica, que ela é viúva rica, se quiser casar, fala comigo, e que o Senhor te abençoe, te guarde, pronto. Mas se a Joela fosse uma perebenta, esperando que o apóstolo Arão, nem se a lembrou, é doença. Você quer ser abençoado, busque sua pastora lá, pastora, minha líder de célula, fulana, Lúcia, lindinha, Raimundinha, Tica, deixa eu te dizer, hoje é meu nível, me abençoe, bota alguma coisa no Face lá para mim, para os meus seguidores. Não tem problema, Raimunda, me perdoe, eu estava aqui correndo com os meninos aqui cansados, olha, Deus te abençoe. É isso, ajude sua pastora, seu pastor. Eu posso ouvir amém? Você acha que eles vão dar conta de tudo? Não dão. Help us, please. Ajude-nos, por favor. Ajude sua pastora. Minha pastora não gosta de mim, mas pegue a bênção dela. Porque você acha que pastora, vem cá, por que a senhora não gosta de mim, hein? A senhora fala com todo mundo. Ô baixaria, vem cá. Eu vou já te mostrar ali o que tu é. Se tu desconfia que é tua pastora, o teu pastor não gosta de pastor, não chega assim: eu sei que o senhor, a senhora não gosta de mim, mas eu quero dizer que eu lhe amo. É ruim isso. Já pensou a pessoa chegar com você assim: eu sei que você não me ama. Não faz isso. Isso é um conteúdo seu. Mas a sua ação. Temos limites? Gente, pastor não é super-herói. Você sabe que as estatísticas mostram que 70% de quem está no ministério pastoral, 70% deles querem desistir. É muito alto. Quem vai cuidar do pastor? Você já ligou para o seu pastor? Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Pastora, está tudo bem? Você vê ela com 3, 4 filhos. Às vezes vai para o encontro: pastora, não tem ninguém para ficar com seus filhos? Mande aqui para ficar com os meus, eu vou cuidar do seu filho. Eles ficam com os seus. Pastor, o seu carro está velho, né? Meu filho, eu posso lhe abençoar com um pneu novo. Qual o problema? O que é instruído na palavra, compartilhe, é isso que o texto diz. E se você seguir o texto adiante, ele diz mais: quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Amém? Então o que cabe a você? Como eu disse assim, eu teve um discípulo que outro dia ele trouxe um tambaqui. Ele disse: apóstolo, eu vou te abençoar. Gente, um tambaqui desse tamanho, não é história de pescador, não. Que eu não conseguia carregar, apesar de ser muito forte, musculoso e atlético, mas eu não consegui. Aí o pastor Cândido, que não é nada disso, pegou o peixe,
Eu disse, Cândido, segura aí. Ele pegou o peixão, o peixe quase maior que eu, apesar de 1,85, colocou assim. Agradecer. Outro dia eu trouxe tucumã maravilhoso. Mas nós já tivemos outros discípulos que trazem outros presentes, entendem essa palavra. E eu quero mover você, igreja, com seu pastor, com seu líder de célula. O que você tem? É como eu disse, às vezes é uma banana, é um cacho de banana que trabalha na feira, é o tucumã, é um perfume que você trabalha no shopping, é uma camisa, te amo, meu pastor. Eu não sei, a Bíblia diz, a gente não dá o que não tem. É a gratidão, pastor, eu fiz isso para você, trabalhou com as mãos. Eu trouxe uma flor, pastor. Pastor, hoje eu estava sem dinheiro, muita gente tem esse desafio. Mas eu colhi essas flores do meu jardim. Colha do seu jardim, não do jardim da igreja. Tem câmera lá, quem roubar planta. Não traga essa maldição para o seu pastor não, que a flor vai murchar na hora, assim, ele já vai saber. E se você roubou, pode ficar endemoniado. Então nem vem com esse negócio. Então às vezes é isso, às vezes crianças trazem uma flor assim, isso é para o senhor, pastor. Outro dia trouxe uma caneta assim, gente, toda requenguela, assim, que eu sei que ele fez na escola, uma criança de 4 anos, inventou lá, mexeu, fez dos legendários, é dos legendários para o senhor. Eu disse, meu filhinho, obrigado. Está na minha gaveta. Às vezes eu recebo cartas de crianças, as crianças me amam. Não sei se é porque elas olham e me veem do tamanho delas, mas elas me amam. Elas correm para mim, me abraçam, e é impressionante. Eu não sei, Senhor, ó Senhor. Mas a Bíblia diz, deixa vir as minhas crianças. Então é o que tem. Eu quero despertar você, igreja. Porque tem um princípio, e ele está aqui, em Gálatas 6,6. Quem está sendo instruído, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Aí mais adiante, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois tudo que semear, isso também colherá. Seu pastor é um terreno fértil. A sua pastora pode plantar nela. Às vezes é uma oferta mesmo, às vezes é um dinheiro, às vezes R$50, é R$100, às vezes R$1.000. Tem gente aqui nessa igreja de todas as classes. Um dia eu fui abençoado. Um carro, a pessoa disse, eu vi que seu carro estava com os pneus ruins. Eu disse, puxa vida, até esse pessoal tem o pneu do carro. E aí sabe o que ela disse? E eu vi que o senhor ainda trocou o pneu da frente com o pneu de trás. Eu disse, salta, deixa minha vida em paz. Aí, irmãos, olha que imagina, aleluia, viajei. Na outra semana, quando eu cheguei, tinha um carro novo na minha garagem, com um laço desse tamanho, desse casal, dessa família. Você pode aplaudir o Senhor? Acho que eu preciso viajar mais. Então eu carinho, cada um faz na proporção. Amados, nós somos tão abençoados, que às vezes a gente não pode contar e nem postar onde Deus nos leva. Do carinho e de coisas que eu fecho essa palavra aqui, eu quero lhe dizer. Nada é dado ao homem sem que venha dos céus. Se vai chegar na minha mão, na sua mão, vem dos céus. Então é o seu trabalho, a sua conquista. Temos o nosso apóstolo, tem um cabeleireiro, um dos melhores da cidade. O cara vem aqui 7 da manhã para fazer o nosso cabelo. Tem que ficar bonito, apóstolo. Ele diz, faz a plástica, irmão. O seu nome é Ivo Pitangui, né? Então ajeita a... Não, é só cabelo. É o que faz. Nós vamos cuidar. Deus mandou. Talvez você está aqui, Deus vai falar para você cuidar mais do seu pastor, da sua pastora, do seu líder. Porque quando você faz, é um terreno fértil. É alguém que vai te abençoar. O mundo do Espírito diz, está aqui. Dentro do contexto de Gálatas 6,6, ele diz, o que você semeia na carne, você vai colher na carne. O que você semeia do Espírito. É uma semeadura espiritual, ainda que se manifeste de forma física. Né? Às vezes é como eu falei, é de uma caneta. Não é o que tu não tem, amado. Porque é assim.
que você... Às vezes a gente tem algumas orações e alguns pedidos diante do Senhor, e a Bíblia fala de tantos princípios de prosperidade. Esse é um princípio de prosperidade. Esse é um princípio. Deus vai fazer isso na sua vida. Ainda vou te dizer mais, quando você semeia no outro, alguém vai vir semear na sua vida. Amém? E o último versículo, 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus disse isso, né? Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Quando você honra o seu pastor, sua pastora, seu líder, tem uma honra. Porque você está honrando alguém que Deus pôs sobre a sua vida. Bota a mão no seu coração nesse instante. Feche os seus olhos. E diga assim: Senhor, abre os olhos do meu espírito. Que essa palavra me ajude a entender o trabalho pastoral, o trabalho do meu pastor, do meu líder de célula, em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Agora, o pastor tem uma vida de muita guerra, tem muitas alegrias, muitas coisas boas, mas tem uma vida difícil muitas vezes. Por que 70% das pessoas chamadas para o ministério pastoral? Nós vamos ver agora alguns vídeos e você vai entender. Alguns pastores, por que alguns querem desistir, outros param mesmo. Há uma estatística nos Estados Unidos, uma média de 1.500 pastores abandonam o ministério por mês. É muito grande. Por quê? Muita pressão, muitas coisas que acontecem. E aí, vamos ver, olha só, por quê? Pastor, mano, tem que engolir muita cobra, sapo, lagarto, uma série de coisas. E muita coisa engraçada e boa acontece. Vamos ver, olha só esse primeiro slide aqui sobre o pastor. Ele fica me deixando bravo, ele faz isso e eu não posso reagir, porque eu quero ser pastor e o pastor não briga. Tá certo. Eu vou meter uns tapas naquele menino, porque ele é abusado. Mexeu com você, mexeu comigo também. Ah, é? Tá mexendo com meu irmão? Mas ele não pode brigar, e você pode? Ele é pastor. Sim. Eu sou ovelha. Mas ovelha não tem nada a ver com pastor. Ah, tem não? Sério isso? Isaac, e aí, o que você tem para dizer sobre isso? Olha só, é verdade, né? Eu não sou pastor, então eu posso meter o cacete desse garoto, né? Entendeu? E é verdade, às vezes eu falo isso para pastores. Pastor é você, mas o pastor é você. Olha esse outro vídeo. Não é fácil ser pastor. Pode deixar as luzes desligadas e a gente vai falando. O não pastor, é fácil se ser pastor. ele é muito perto, as pessoas acham que ele é muito íntimo. Se ele se afasta, ele é metido. Se ele anda bem vestido, ele é arrogante. Se ele anda de qualquer jeito, ele é maltrapilho. Se ele é pobre, ele é miserável. Se ele é rico, ele é ladrão. Então, é difícil. Não é brincadeira, não. É um desafio. Então, o pastor ele tem que ter um chamado e saber que ele é em Deus, né? É isso aí. Às vezes, se é simples, é largado, é relaxado. Se é elegante, é chique, é metido, é ladrão. Se fala mais firme, é arrogante. Se fala mais manso, é um mole. É um desafio ser pastor. Vamos ver o pastor todo dia. O que todos os dias nós como pastores enfrentamos? Olha lá. Somos chamados para a missão, guiados pela luz do Senhor. Olha a importância do pastor. A ovelha não sabe combater certas coisas, irmãos. As serpentes que vêm tem que ter habilidade, tem que ter chamado de Deus para exercer o ministério pastoral. Pode passar o outro vídeo já. Olha só, às vezes a gente tem que estar tirando a ovelha do lugar. Às vezes as ovelhas entram em lugares que elas não deveriam entrar. E aí, olha só, você salvou aí. Oh, meu Deus. Bota de novo esse vídeo, repete aí. Olha só. Gente, a gente lida com um monte de ovelha assim, mano.
Dá um estresse, você fala, não faz, sai desse buraco, sai desse MERDA, fezes, e não volte mais nesse lugar, meu amado. Aí a ovelha, bota de novo, aí a gente vai lá, vai conversando, vai, olha só, aí tira e tal. Me ajuda, pastor, me ajuda. Oi, vai lá na minha casa, meu pastor, meu marido, Senhor. Tá, meu irmão, você vai, eu te tirei, graças a Deus. Aleluia, aí forte. Por que a gente precisa? Pode continuar, vai para o outro vídeo. Por que o pastor precisa, a pessoa precisa de pastor? Olha aí. Olha o lobão ali. Você viu essa aí? Bota de novo ele. Pode esquecer as luzes daqui de frente, pode deixar assim mesmo. Isso. O lobo. Você sem pastor, lobos atacam diretamente a sua alma, a sua vida sem questão. Agora, olha essa ovelha aí, gente. Pode passar esse próximo vídeo. A verdadeira, olha essa ovelha. Tem ovelha assim, tu acredita? Bota no centro também a tela, por favor. Quem é uma ovelha assim? Não, confesse o seu pecado. Só levanta a mão, tá escuro e ninguém vai ver. Mas tu cuida de mim. Liga no meu nível, me dá um carinho. Vem aqui, meu pastor, te amo tanto. Agora a gente achou a ovelha do Salmo 23. Olha só, a ovelha do Salmo 23. Pode colocar lá. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Tá aí, ó, se você não tinha essa imagem do que é uma ovelha do Salmo 23. Agora, o próximo vídeo, nós temos umas ovelhas aqui nessa igreja assim, olha, esse próximo vídeo. Será você? Sempre achei um exagero, Jesus deixou 99 ovelhas para ir buscar uma que se perdeu. Até um dia, ele veio atrás de mim. Ovelhinha gostosa, fofinha. Então, nós temos essas ovelhas maravilhosas, mas também tem ovelha ruim, gente. Olha só as ovelhas ruins. Quando você descobre que uma pessoa não é ovelha, quando ele não aceita vara, ele não aceita correção, ele não aceita disciplina, ele não aceita exortação, ele não aceita ser chamado a atenção. Todo crente que é dono do próprio nariz não é ovelha. Toda pessoa que bate no peito e diz: quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero, eu ando o que eu quero, não é ovelha. A ovelha tem pastor. Ei. E tem ovelha, e tem pessoas que quer o cajado para ser salvo, mas não quer a vara para ser corrigido. Mas o Davi era tão ovelha que ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Ele não diz que me atormenta, ele não diz que me faz mal, ele não diz que me machuca, ele diz que me... Porque quem é ovelha entende que até quando Deus chama a atenção, é um pai. Toda vez que Deus te chama a atenção, lembra de você e seu filho. Quando você chama teu filho, franze o rosto, não faz mais isso, não gostei. Você lembra que você é assim com seu filho, porque você quer que ele seja uma pessoa melhor, você quer que ele seja um filho melhor, você quer que ele seja honesto, você quer que ele seja educado, você quer que ele seja bom na escola, você quer que ele seja bom na sociedade. Então todas as vezes que Deus te corrigir, não é porque Deus está te castigando, não é porque Deus não gosta de você, é porque Deus está fazendo de você uma pessoa melhor. Aleluia. Deus está fazendo de você uma ovelha melhor. Amém, ovelha. Tá, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Agora, tem ovelha que tem DNA de bode. Aí, olha só, dá-lhe bicuda na cara do cão. Pode passar. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Olha aí, a ovelha agredindo o pastor. Dá-lhe bicuda na cara do cão. A gente às vezes tem que fazer um contorcionismo. Vai. Oh, meu irmão, não tenha Tem. medo, não. Olha. Deus te deu autoridade, recebe varão. E dá-lhe. Eu queria esse cântico aqui na igreja. Olha, às vezes os pastores têm que fazer esse contorcionismo. Gente, é sério, eles me ligam: apóstolo, olha essa situação. Apóstolo disse: não, você vai fazer, eu quero fazer igual que eles estão dizendo. Você vai fazer assim, assim, guiado pelo Espírito Santo. Porque dá vontade, não, mas vai dar bicuda na cara desse cão, isso aí está endemoniado. Mas nós somos pastores cheios do Espírito, guiados por Deus.
Entende aquele garotinho que a menina disse, ele não é, eu não sou pastor, eu posso quebrar. Ele é pastor, ele não pode não. E é isso, aí a gente tem ovelhas que elas vêm para cima da gente mesmo, né? Olha só, mas tem ovelha também malandra, sedutora, do inferno. Olha só a ovelha, gente. Para cima do pastor. Quando a ovelha é repreendida, ela chora. Quando um bode é repreendido, ele agride. A natureza da ovelha é ser mansa. Já a natureza... É essa ovelha sedutora, olha aí. Olha só ela, toda charmosa. Oi, o senhor tá sozinho? Olha aí, ela é uma ovelha montada. Aquelas... Pastor, eu sou casado. Não importa, não é capado. Eu acho que ele não está gostando. Claro que não, ele é o homem de Deus. Mas a ovelha, olha aí. Oi, pastor, se eu ora por mim, tu manda para o inferno essas ovelhas aí, que elas querem destruir teu casamento. Agora, ovelha rebelde, tá? A ovelha, tem sedutora, tem ovelha rebelde. Olha essa ovelha rebelde aí. Quando a ovelha é repreendida, ela chora. Quando um bode é repreendido, ele agride. A natureza da ovelha é ser mansa. Já a natureza do bode é ser revoltado, é atacar, é bater de frente com o seu pastor, é querer fazer do seu jeito. Ovelha não vive longe do rebanho. Bode não consegue conviver com o rebanho. Ovelha não resiste à correção. Quem resiste à correção é bode. Deus não te chamou para ser bode, Deus te chamou para ser ovelha. Amém. Quando você foi exortado, chamado a atenção pelo seu pastor, não entre em briga com seu pastor. O seu pastor é uma autoridade espiritual. Vá para oração. Porque se ele está errado, e você é uma pessoa... Acompanha aí, querida. Se ele está errado, Deus vai tratar com ele. Ele abusou de mim, está machucando, me falou, as palavras foram muito duras, eu estou destruído. Vá para a oração. Você pode até ligar de volta, ou teclar, pastor, o senhor falou foi muito duro. Pastora, foi firme, me machucou. Não, eu não gostei, mas eu vou orar. É assim que um crente funciona, gente. Não engula, não estou dizendo engula, não. Fala, olha, o que a senhora disse é a sua visão. Não é o que está no meu coração, ou eu não concordo, mas eu vou orar. O bode vai para cima, quebra, faz montinho, vai para a célula, chega no lugar lá, onde ele estiver, ele... A nossa natureza, a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não tomou para si, não usurpou para si o direito de ser chamado Filho de Deus, mas quando ele foi humilhado, ele não ficou ultrajado. Quando ele foi ofendido, ele não bateu de volta. Antes ele pegou todo aquele lixo que jogaram nele. Senhor, o Senhor viu o que fizeram comigo? É teu. A Bíblia fala isso, 1 Pedro 2,24 fala. Ele diz assim, entregou ao Senhor. E é Deus que vai tomar conta de nós, gente. Às vezes a gente ouve coisas de ovelhas, de discípulos. Eu já ouvi tanta coisa. Eu estava em São Paulo, em coquetel, no lançamento de uma Bíblia que a apóstola fez. Coquetel muito lindo. Vários líderes nacionais de renome. E a gente ali. E um pastor jovem chegou e apóstolo Arão, tudo bem? Tudo bem, meu filho, tudo bem? Como está? Né, apóstolo? O senhor roubou um monte de ovelhas, né? Eu disse, como? O senhor roubou um monte de ovelha lá, não sei o que lá. Com licença. A Bíblia diz que a gente não responde ao tolo. Quando eu respondo ao tolo, eu me torno um tolo igual a ele. Ele viu que foi mal educado, indiscreto, caluniador. Depois ele fugiu de mim. Quando eu via eles nos lugares, eu não vou discutir com o tolo. Não preciso responder o que eu não sou. Eu só me ofendo se eu fiz. Então eu saio porque eu estou lidando com tolo. E com tolo não se perde tempo, não se discute, não se conversa.
tolo ignora-se. A Bíblia diz que o homem sábio é ofendido e faz de conta que não é com ele. O tolo vai pro cacete, mesmo não sendo com ele. Quem você é, o sábio ou o tolo? O sábio, essa igreja de homens, sábio, mulheres, sábio, gente fantástica. Então, e muitas vezes nós temos pastores fabulosos, ovelhas maravilhosas. Essa semana uma ovelha me surpreendeu, disse: apóstolo, comprei um telefone novo para mim. Eu disse: esse telefone aqui eu vou comprar para o meu pastor, que eu sei que ele vai gostar. Assim como a gente tem guerras, nós temos vitórias. Mas o nosso maior desafio são as guerras espirituais. Porque todos os dias tem demônios querendo destruir tua casa, teu casamento, matar teus filhos, levar eles para as drogas. Mas deixa eu te dizer também, nossa guerra, o diabo quer que a gente caia todo dia, e ele quer destruir os nossos filhos, nosso casamento, nossa santidade, nossa vida com Deus. Nós temos guerras, os pastores têm guerras que talvez você não tenha noção. Por isso que quando Deus diz assim: ei, dá um alívio aí, honre, porque Deus sabe os desafios que nós temos. Veja esse penúltimo vídeo. Quantas ovelhas? Temos 100. É assim que Deus fez. Aos pastores que vão entrar agora, para esse momento de honra que eu quero dar, esse momento eu quero chamar a apóstola Esté aqui comigo. Vocês pastores que têm trabalhado no ministério, que têm feito a obra. Essa igreja é uma igreja muito grande, milhares de pessoas. Mas eu e a Esther não íamos conseguir, jamais. Se não fosse o número 1 pela mão de Deus que está sobre nós, mas por uma equipe maravilhosa. E essa primeira equipe que entra são os pastores legítimos que passaram pelas provas, cumpriram as metas, que estão há anos caminhando na construção do ministério pastoral, que fazem parte. E a segunda equipe que entra são os pastores auxiliares, ou auxiliares pastorais, que já labutam, já estão no dia a dia conosco, uma grande parte deles, e que também já estão, de fato, no ministério pastoral, já pregam aqui, pregam nas células, pregam nos bairros, pregam em tantos lugares. Pastores e pastoras, Deus escolheu vocês, vocês são escolhidos, e eu quero que vocês, o mais improvável, talvez vocês que estão aí vão entrar, você se sinta um improvável. Nós somos improváveis. Eu era um improvável de ser um pastor. Se for conhecer a história da apóstola Esté, uma improvável. Diante dos históricos. Mas Deus nos escolheu. Olha o que Jesus faz com a gente, mesmo quando a gente está longe, distante, e Ele nos chama. Assistam esse vídeo, pastores. Ele me ama, você pode aplaudir o Senhor, você é um escolhido, o Senhor te tirou do meio de tantas ovelhas e te trouxe para esse tempo, e hoje é um tempo de honra, em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, entrando aí, numa primeira instância, Pastor Nás, essa primeira pastora Geórgia, em seguida Pastor Nás, pastora Trícia, Pastor Demétrio,
pastora Nilda, pastor Eloy, Nete, Márcia Bacoves, pastora Itamar, pastor Neto e Aline. Agora a segunda equipe, pastores auxiliares, vão ficar de pé também, recebê-los. Pode entrar, pastores. São pastores auxiliares, todos são seminaristas, estão num tempo da construção, estão num tempo fazendo uma obra. Eles estão sendo treinados no ministério pastoral. É um oceano, estamos afogando. São os novos pastores, os novos pastores. Meu coração dispara e em um peito acelerar. Não tenho tempo pra perder, vou ler sentimentos quando penso. Me ama, Aplaudidos. Uma geração nova, uma geração nova, grandiosa. Aplauda mesmo, é a nova geração de pastores. Declare, Ele te ama, pastor, pastora. Te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Ele te ama, te ama, Ele nos ama. Mais pra frente. Aleluia, vamos aplaudi-los. Pode sentar, igreja. Nós temos aqui a primeira equipe pastoral que anda diariamente conosco. Todos esses da primeira fileira que ao longo desses anos têm feito esse trabalho conosco aqui. E eles são pais espirituais desses que estão atrás. Cada um deles tem uma equipe grande. E essa aqui, você que talvez está nos visitando, você que está online assistindo, essa aqui é só dos pastores da manhã. Temos uma outra equipe, da equipe da tarde, que também outros pastores também do dia a dia, com suas outras grandes equipes. Deus escolheu vocês por um propósito. Deus, desde o ventre de vossas mães. E como linda agora em Efésios capítulo 4, que a Bíblia diz e declara, Ele mesmo escolheu, vos separou, determinou, uns para pastores. O ministério quíntuplo, ele dá sempre a entrada, ou pelo ministério dos mestres, ou pelo ministério pastoral. Muitos de vocês são mestres da palavra, em pleno exercício. Muitos desses que vocês estão vendo aqui são todos alunos da escola de pastores. Estão trabalhando na formação teológica, na capacitação pastoral, porque eu não quero pastores sem qualificação nesse altar. Existe tanta coisa ruim aí fora dizendo que é pastor e não são. Por isso trazem vergonha e desonra ao ministério. Então eles estão trabalhando paralelamente também a uma formação de nível superior nas questões do ministério teológico, mas também fazem parte dentro do seminário da escola pastoral, onde as demandas do dia a dia do ministério pastoral, as coisas e as capacitações que a pessoa precisa ter do olho do pastor, das experiências,
Todos são capelães credenciados por uma capelania nacional aqui. Então, nós estamos trabalhando para que os nossos pastores, baseados na palavra de Jeremias 3,15, que diz: eu vou dar para vocês, rebanho, pastores segundo o meu coração, que vão apacentar vocês com sabedoria e consciência, e ciência e conhecimento. E é isso que eu exijo deles. E eles têm feito esse chamado. Muitos ralaram, alguns já saíram. Não é fácil, é uma guerra, tem desafios, mas vocês vão vencer. Vocês vão vencer. Nós temos 2 casais de pastores, pastor César e Lúcia Pedrosa, que estão viajando. Era para eles estarem aqui. Eu quero que os discípulos que estão representando eles venham aqui à frente, representando o pastor César e a pastora Lúcia. E o outro casal que também está aqui, estão viajando também, Marialvo e Jesus, tá? Que também estão viajando. Os discípulos aqui estão ali à frente. E também o outro casal que também está representando um casal que é viajador, o apóstolo Arão e a apóstola Esté, que também, que é o Jennifer e o Daniel, que estão nos representando. Sabe por quê? Nós também temos células. A gente só não prega aqui. Quinta-feira a gente tem que ir para a nossa célula e ter contato com discípulos e orar por discípulos, tirar capiroto de discípulos. Eu tirando uns capirotos aí, outros estão escondidos, mas eu vou até o inferno tirar o capiroto de alguns. Mas faz parte. E Deus tem nos abençoado com células. Mas eu quero dizer a vocês. Pode falar, apóstolo. Eu quero dizer nas palavras da apóstola Esther. Fala, meu amor. Eu queria falar aos pastores. O apóstolo falou aqui de honra. Bastante de honra, do legado pastoral, do que a igreja também tem que fortalecer e deve fortalecer o pastor. E eu queria complementar essa palavra dizendo a vocês que o olhar de vocês principal nunca pode ser a ovelha. Tem que ser o pastor maior, que é Jesus. Vocês não subsistirão se vocês esperarem da ovelha, se vocês colocarem expectativa nas ovelhas. Porque um pastor não é chamado, não é a ovelha que chama pastor. E vocês têm que seguir quem os chamou. Quando nós, pastores, não perdemos essa rota, nós não perderemos as ovelhas. Quando nós perdemos o pastor maior, porque nossas expectativas se colocam em cima da lã das ovelhas, dos reconhecimentos das ovelhas, esse é o legado delas. Se elas não fizerem, o que vocês serão? Que tipo de pastores vocês serão em meio à desonra? Que tipo de pastores vocês serão? O pastor cuida de ovelha, nunca pode esperar pela ovelha. Porque o nosso alimento maior vem do nosso pastor maior que nos chamou. Posso ouvir amém, pastores? Nunca tirem o olhar de vocês de Jesus. Eu tenho 30 anos de pastorado.
E se eu fosse olhar para as ovelhas, elas têm a função delas, as coisas que o apóstolo falou aqui, ovelhas, mas vocês têm uma função. Como o apóstolo disse, ovelha também dá lã, ovelha dá alegria, ovelha traz honra. Nunca se firme nisso. Não por causa delas. Não por causa delas. Mas por causa de nós. Nós somos carne. Nós somos gente. Nós somos homens. E somos muito fáceis de cair. Muito fáceis de ser enganados. Muito fáceis de ser seduzido pelas luzes, pelos presentes, pelas honras, pelas afirmações. O verdadeiro pastor, ele vai precisar subsistir acima de tudo isso. Temos que ter um coração grato, um coração feliz, um coração sabendo de todas essas dinâmicas, irmãos. Mas eu vos digo que o ministério pastoral é sacrifício, é perseverança, é olhar para o pastor maior. É dele que vem o nosso sustento, a nossa fé, a nossa organização interior. Então, como pastoras de vocês, eu sei que sou um referencial para vocês, mas também sei que não sou. Mas também sei que não sou. Porque sou gente. E quero continuar na postura de gente. E quero dizer a cada um de vocês: sempre olhem para aquele que nos chamou. Porque, com certeza, um dia já houve e haverá outros que eu irei frustrar vocês. Que o Arão irá frustrar vocês. Que nós seremos referenciais, mas também seremos não referenciais. Então, sempre olhe para o pastor maior. Aí sim, o nosso pastor, que sustenta Arão e eu, apóstolo Renê e Marita, todo esse ministério, é Ele e por Ele que a gente vai se amar, suportar, caminhar em honra, caminhar em fidelidade, honrar o que Deus entregou. Sempre será um sacrifício manter o chamado, não é verdade? Então eu quero dizer para vocês que vocês estão aqui sendo honrados, mas nunca percam o sacrifício. Nunca percam o sacrifício. Assim também, querida igreja, nós como ovelhas, porque somos pastores, mas também somos ovelhas. Somos discipuladores, mas somos discípulos. E o que nos une é Jesus. E nós estamos aqui honrando esses homens e essas mulheres que trabalham dia e noite. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a vocês que trabalham dia e noite nesse ministério junto com a gente, como o apóstolo aqui já falou. E nós somos muito felizes com vocês. Vocês respondem,
Vocês são fiéis, vocês pagam preço. Uns entregam tudo, outros 30%, outros 60%. Mas, como a palavra do Senhor diz, façam de acordo com o que está no coração de vocês e aquilo que o Senhor entregou a cada um de vocês. Eu quero os abençoar agora. Antes disso, a bênção, apóstolo, deixa eu dizer algo aqui. Vocês, primeira linha de frente aqui, que há anos construíram esse grande ministério junto com uma força de trabalho muito grande, com esses de trás e com as células. E a nossa geração deve ser sempre respeitada. Vocês são os pioneiros dessa obra que Deus nos mandou aqui para Paracatu. Dignos de honra, de respeito. Amém? E é assim que tem que continuar sendo. Vocês estão dando espaço para que essa nova geração de pastores que está sendo formada. Eu quero que vocês abram aqui no meio agora. Põe uma turma para cá, outra para lá. Isso pode abrir, só vocês os pastores. Eu quero que a nova turma venha para frente. Abram bem, fiquem por trás deles, porque vocês é que são base para eles. Por trás deles agora. Vão para trás deles. Vão para trás. É chegado um novo tempo sobre vocês. Vocês estão trabalhando. Seminário, esse ano vai fazer 2 anos. Alguns não completaram como deveriam. O caráter pastoral de vocês está sendo formado. Vocês precisam cumprir regras, precisam cumprir metas, precisam seguir princípios. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Convém que é mister que tenha uma família equilibrada. Se o seu casamento não for equilibrado, você não vai poder pastorear. Se o seu casamento for uma pinóia, você vai cuidar da pinóia lá fora, não aqui, porque a gente precisa estar bem. Se a sua conjugalidade é baixa, você não vai ser promovido, porque você é responsável. A Bíblia diz, aprenda primeiro a cuidar da sua casa. Como é que tu vai cuidar da casa dos outros se o teu casamento não presta, tua família está toda quebrada por causa da disfunção? Então é hora de ajeitar a família. Posso ouvir amém? A minha família está ajeitada, show de bola, a maioria é isso. Alguns precisam de ajustes, então ajuste. Posso ouvir amém? E a igreja diz? Amém. Outra coisa, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, convém que seja manso. Um meio de você, não vi ninguém de você falar amém. Meigo. Deixa eu olhar uns meiguinhos aqui. Meigo. Amém. Meiga. Meiguérrimo. Meiguíssimo. Está todo mundo meigo, meu Deus, meigo. Eu estou para bater um cajado aqui todo mundo, sabe por quê? Todos eles são líderes muito fortes. E isso que faz vocês serem essas pessoas grandiosas. Mas você tem que usar a vara com moderação. Porque uma cajadada mata a ovelha. Honra, respeito. Deus vos escolheu para esse propósito. Deus vos escolheu. Deus vos escolheu. Deus vos escolheu. Eu te escolhi. E te
Fica de pé, igreja, especialmente você que sabe que tem um chamado pastoral, que um dia você vai estar aqui na frente. Eu queria que, se você é um líder de célula, vem aqui para frente. Eu posto, eu sou um líder de célula. Você faz um serviço pastoral também. Infinitamente mais estou movendo em você. Infinitamente mais estou fazendo por você. Estou te ensinando a sonhar os sonhos que povoam o meu ser. Quem mais te amaria tanto assim e te levantaria na unção e no poder. Estou te ensinando a conquistar e a realizar os sonhos meus. Quem mais te amaria tanto assim e te levantaria na unção e no poder. Estou te ensinando a sonhar os sonhos que povoam o meu ser. Quem mais me amaria tanto assim e me levantaria na unção e no. Estou te ensinando a conquistar e a realizar os sonhos meus. Concentre-se em me ouvir, me adorar e obedecer, fluindo na unção e no poder. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Obrigado a vocês, pastores. Vocês que estão aqui, líderes de célula, desse horário. Olhem para mim. Falta um degrau. Vocês vão subir ou vão ficar embaixo? O ministério exige renúncia, esforço, tem pagamento de preço. É uma construção. O Senhor, Nonato, nos deu um grande rebanho. Eu não consigo só. Nem eu, essa equipe aqui sozinha não consegue. Todos eles aqui. A gente precisa para esse avivamento e ganharmos essa cidade. Um dia no céu, nós vamos ser conhecidos como cada igreja, cada pessoa que fez e trouxe o avivamento nas suas nações, nas suas geografias. Mas será que a nossa geografia é só Praça 14? Será que é só Manaus? Talvez muitos de nós, de vós, sereis enviados a outros lugares, pela obra, pelo aquilo que Deus quer fazer. Você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Obrigado a todos vocês por pastorearem conosco, por ser minha mão naquela cela onde eu não consigo alcançar, por cuidar, você cuida tão bem das nossas crianças com a pastora Trícia, por cuidar daqueles bebês como eu não consigo cuidar. Cada um aqui apacentando, cuidando, pastoreando. Afasta aqui. Obrigado por essa ovelha aqui. Pode, afasta aqui, por favor, só para pegar ela na cama. Esse casal aqui,
que como psicóloga apacenta muitas ovelhas que eu mando, eu disse, ajuda aí a mente, porque às vezes as ovelhas, a mente não está boa, ela, a Raquel também, então 2 Raquéis, né? E Raquel significa aquela que pastoreia, meu Deus, são vocês mesmos? Cada um aqui nos lugares que cuidam, né? Muito obrigado, pastores que cuidam dos jovens, pastores que cuidam dos idosos, pastores que vão lá em tantos lugares que o Arão e a Esther não conseguem, mas que levam o nome de Jesus. Pastora Sol, você tem algo para dizer? Amém. Apóstolo Arão, apóstola Esther, em nome da equipe pastoral, nós queremos honrar vocês. A palavra de Deus diz que o Senhor nos daria pastores segundo o seu coração. E diante de tudo que foi dito aqui sobre pastor, eu quero dizer para vocês que para nós é uma grande honra ter vocês como nossos pastores. Vocês são pastores que produzem pastores. Vocês reproduzem aqueles que apacentam as ovelhas. Vocês manejam bem a casa de vocês. Como a senhora bem disse, não são perfeitos, mas procuram em tudo que fazem ser imitadores de Cristo. Quando usam a vara, quando usam o cajado, e fazem isso com muita maestria. E nós queremos hoje honrar vocês como os nossos pastores, o casal de pastor que nos pastoreia todos nós, direta e indiretamente, a cada um aqui é pastoreado por vocês. E nós oramos e profetizamos que o Senhor guarde vocês, o coração de vocês, que o Senhor tome o coração de vocês e coloque no centro da vontade dEle, para que nunca vocês se desviem da presença do Senhor, mas que vocês sejam acrescentados em graça, em favor, em conhecimento, em unção, em sabedoria do alto, para continuar esse legado extraordinário e divino que vocês têm feito até hoje. Que o Senhor guarde a casa de vocês, as filhas de vocês, e que se abram as comportas dos céus sobre vocês, que vocês sejam alcançados com aquilo que vocês têm buscado diante da face do Senhor. Que vocês vejam a descendência de vocês levar esse legado adiante, e que em tudo que as filhas de vocês fizerem, sejam para a honra e a glória do nome do Senhor. Que vocês tenham saúde no corpo, saúde na alma e no espírito. Que vocês sejam plenos todos os dias no Espírito do Senhor. Assim nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos, aplaudam ao Senhor. Nós queremos dar para vocês essa cesta. Obrigado, pastores. O fruto dessa cesta, irmãos. Tá pesado aí? Mas o fruto é bom, então. Porque representa sementes saudáveis que a terra produz. E aqui tem um pouquinho da gratidão de cada pastor. Amém? Deus abençoe. Amém. Eu quero orar também agora pelos pastores, auxiliares pastorais. Pai, muito obrigado pela vida desses pastores que já geraram dezenas de outros pastores, líderes de células que estão aqui, que são pastores nas casas, levando o evangelho, multiplicando o evangelho, cuidando, discipulando, consolidando e gerando outras lideranças. Pai, nós os abençoamos no teu nome. No teu nome, Senhor, fortalece o coração de cada um desses pastores e pastoras que aqui estão. O legado pastoral que o Senhor os chamou, o chamamento, o chamado que o Senhor designou o coração deles. O mundo precisa de pastores e pastoras. As famílias precisam de pastores e pastoras. E nós te agradecemos por esse rebanho de pastores que o MIS Centro-Sul já tem. E hoje nós os abençoamos. Que eles sejam férteis, sejam benditos, sejam saudáveis. Que o teu Espírito seja sobre eles, o óleo da unção, para curar, libertar,
para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos do diabo. Que o Espírito do Senhor, Espírito Santo, eu oro a Ti essa manhã, pedindo que o Senhor trabalhe no coração pastoral de cada um desses homens e mulheres que aqui estão. Guarda-os, protege-os, fortalece quando eles estão em crise, quando eles estão cansados ou quando querem desistir. Espírito Santo, toma os seus corações, toma suas mentes, toma suas guerras diárias na família, nas finanças, com eles mesmos, com temperamento, com personalidade, com administração da vida. Senhor, toma os nossos pastores nas suas mãos, porque se eles caírem, o rebanho perece. Se eles se dispersarem, o rebanho perece. Se eles desistirem, Senhor, a tua igreja como será preparada? Por isso, Espírito Santo, eu oro essa manhã, fortalece o coração dos nossos pastores, fortalece os pés, as mãos, fortalece a mente, fortalece o chamado, fortalece o ânimo deles, Senhor. Nós oramos para que sejam como Josué, fortalecidos pela palavra, meditem na palavra dia e noite, de onde virá prosperidade, onde virá condução, onde virá a direção certa do Senhor. Herdarão a terra, farão o povo herdar a terra, pela tua palavra, pelo legado da tua palavra, Senhor. Reveste-os de poder, reveste-os de glória, reveste-os, meu Deus, com os dons espirituais para manejar bem, e manejar bem a palavra da verdade, a palavra do ensino, a palavra, meu Deus, que dá direção e luz para o rebanho. Toma esses pastores nas tuas mãos, e toda obra maligna contra a vida deles, contra a casa deles, nós oramos. Levante as suas mãos e abençoe seu pastor. Toda obra maligna do inimigo, nós quebramos agora. Empecilhos, maldições, desânimos, enfermidades, atrapalho, seja quebrada agora na mente, no espírito, seja quebrada agora no coração dos nossos pastores, no caminho deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e sejam renovados na palavra, no ânimo. O Espírito do Senhor os renove, o Espírito do Senhor os renove, para a luta, o combate do ministério, alto para pregar o Evangelho, para conquistar as nações. Em nome de Jesus, pregai o Evangelho, curai os enfermos, fortalecei-vos na fé e na esperança, fortalecei-vos na fé e na esperança, para conduzir o rebanho. Sejam benditos, abençoados. Pastores, imponham as mãos sobre eles aqui. Benditos, abençoados, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Fortalecidos com espírito de sabedoria, sabedoria sobrenatural para fazer a obra que Deus tem posto em vossas mãos. Benditos, ungidos, cheios da vida de Deus, cheios do alto dos céus, cheios, fortalecidos na unção, renovados na unção, renovados na unção, renovados no poder de Deus, na unção de Deus, na glória de Deus. Sejam fortalecidos. Combatei o bom combate da fé. Combatei o bom combate da fé, guiando, direcionando o rebanho.
sejam fortalecidos na fé, no combate, na unção. Sejam fortalecidos, sejam fortalecidos, sejam fortalecidos. Espírito do Senhor, envolve-os com a tua glória, com teu poder.